Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima. E eu estou em Brasília esperando o embarque para o voo para Recife. Tive aqui um depoimento para fazer na PF. Estou tranquilo, é uma situação que já era previsível. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é o seguinte. Eu vi uma repercussão que está tendo sobre um depoimento de Lula, uma fala de Lula, do Nove Dedos aí, sobre comparar Israel com o que houve na Segunda Guerra com relação aos judeus, né? O holocausto que houve causado por Hitler na Segunda Guerra, que levou à morte indiscriminada por mero preconceito racial contra os judeus. E aí o seu Lula resolveu comparar o que a ação de defesa e, na verdade, de retaliação ao ataque que sofreu do Hamas no Estado de Israel. Eu acho que tem coisas que passam do limite, né? O seu Lula, ele defende as posições dele de esquerda, tem as alianças lá escusas com o Hamas e todo mundo sabe disso, né? Não representa de modo algum o pensamento da população brasileira, que tem origem judaico-cristã, né? Ninguém nunca ouviu falar e tampouco tem a percepção, ou percebe como minimamente justo, o que de fato não é, por exemplo, a conduta do Hamas quando simplesmente colocou crianças de colo, bebês, no forno para assar na frente da mãe. Isso é uma conduta incompatível, inconcebível para a orientação da população brasileira, seja ela de que espectro político for. Nem a esquerda mais ferrenha, né? Refaço minha colocação, nem a população que apoia a esquerda mais ferrenha, porque de fato os políticos que são representantes dessa esquerda com certeza estão dissonantes, não estão consonantes, não refletem o que a população de esquerda quer, né? Esses políticos, eles vêm passando do limite absolutamente. Isso é inegável, né? Isso é de fato inegável. Então, o seu Lula, ele vem refletindo algumas falas, vem tendo algumas falas que de modo algum refletem o que a população, a maioria da população brasileira quer, seja ela do espectro de extrema direita, centro ou extrema esquerda, né? A população brasileira, ela tem um espectro cristão, né? A maioria da sociedade brasileira, do povo brasileiro é cristão, né? Acredita nos fundamentos de Cristo, seja ele na vertente católica ou protestante, né? Nós somos em maioria cristãos, e isso são valores que defendem de forma incontestável e inegociável a formação da família, por mais que se tenha a abalar, que se queira abalar, né? É inegável que qualquer família defende a constituição e a manutenção de forma sólida da família. Nenhuma família, pelo menos não é maioria, e se houver algum comportamento contrário, é de uma faixa minoritária e desprezível estatisticamente, de que se destrua os fundamentos da família, que esses vêm desde antes de Cristo. Cristo deu reflexo, isso aumentou a visibilidade desses parâmetros, desses princípios, e por isso nós formalizou e sistematizou
a formação da família, a manutenção da família como se era originária desde o direito natural, né? A família a formação das famílias das pessoas, principalmente dos mamíferos, que somos nós, ela é desse jeito em qualquer espécie da natureza. São raras as famílias que não formam um núcleo como base. Então, o judaísmo e o cristianismo são reflexos de um comportamento que já deriva naturalmente do que apenas sistematizou-se pelas orientações de Cristo, né? E as falas de seu Lula, que exalta o comportamento de dissolver a família, de colocar crianças em forno na frente de suas mães, é um absurdo completo, né? Então, dizer que a defesa de Israel, dos princípios da família, do seu próprio Estado, são comparados justamente ao inverso disso, ou seja, ao comportamento nazista de colocar judeus em campos de concentração, em câmaras de gás, em passeios de ônibus, que o cano de escape era invertido, colocado no próprio ônibus para que todos os judeus fossem sufocados com o CO2 do cano de escape do caminhão, ou de outra forma que fossem induzidos a tomar um banho coletivo, que já seria uma afronta à dignidade, mesmo em uma guerra, tomar um banho coletivo, asfixiados com gás e depois levados a fornos de cremação. Isso é o cúmulo do absurdo. Isso não reflete de nenhuma forma o pensamento da maioria da população brasileira. O seu Lula, quando diz isso, ele diz isso por conta própria, dissonante, aliás. Ele reflete exatamente o espectro político que o colocou lá no governo. Não mais que isso. Ele tem tanta legitimidade política quanto a fala dele, que ele consegue falar e repetir no outro dia. O seu Lula é capaz de causar uma guerra de Israel contra o Brasil e muito provavelmente o povo se aliste no exército israelense. É capaz de acontecer uma disparidade absurda dessa, onde o povo se recuse a defender o seu líder e a posição dos seus líderes. Por quê? Porque o que eles falam não reflete o que o povo pensa. Então, eu não podia deixar de fazer essa colocação, que realmente a ordem do dia, e o que o seu Lula fala exaspera o limite da razoabilidade, o limite do que se espera de um líder político, o limite de alguém que tenha tido legitimidade garantida por meio de eleições majoritárias, né? Mas um teste se impõe à frente do seu Lula e, pelo que se apresenta, mais um teste ele foi reprovado, né? Então eu conclamo a todos a pensar sobre isso. Não instigo de modo algum nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de violência. Como já disse, o Estado tem uma capacidade de violência muito superior a qualquer particular, qualquer grupo de particulares, mas o fato é que essas falas do Lula, eles não refletem o que a sociedade, o que o povo pensa, né? Era isso que eu queria falar. Um abraço. Tchau.